Olá, essa é mais uma daquelas reportagens atípicas que eu gosto de trazer aqui no canal para vocês. Falar um pouquinho da uma mini biografia. Falar um pouco, fazer uma mini biografia, o que me levou a fazer o jornalismo, a entrar na faculdade de jornalismo. Antes, roda a vinheta pra gente aí, vai. Vim falar também sobre as questões de imparcialidade entre as emissoras nas quais eu participei. Nessa última semana, mais precisamente no dia 30 de janeiro, eu dei uma entrevista para a TV Globo de Brasília, falando sobre a atuação de motorista de transporte público que usa o celular ao volante. Roda um pedacinho da matéria pra gente aí. Motoristas de ônibus são flagrados por passageiros usando o telefone celular enquanto dirigem durante as viagens. Olha o perigo. A média de multas para essa infração no DF, isso para todos os motoristas, se aproxima de 300 por dia. O motorista do ônibus fala ao telefone e depois ainda envia mensagens de voz. Repare que ele dirige com apenas uma das mãos e também está sem o cinto de segurança. O flagrante foi feito pelo Hudson, na linha que passa pelo setor Rajadinha, em Planaltina. Não é o primeiro registro desse, não só o meu, teve de outros passageiros também. Então falta alguém para fiscalizar de forma mais severa, né? Já nesse outro vídeo, o motorista que faz a linha... Essa foi a única participação minha na reportagem. Sem contar que eles colocaram o meu nome errado, incompleto. É difícil dar entrevista para a Globo. Não, você é burro, cara, que loucura. Mas tá tudo certo. Vamos continuar vendo a entrevista. O celular entre as pernas, segundo o passageiro. Logo depois, ele levanta o aparelho para gravar uma mensagem de voz. O vídeo foi gravado no ônibus que faz o trajeto Samambaia-Plano Piloto. A Ana mora na Asa Sul e usa o transporte público todos os dias para L2. Conta que alguns motoristas são imprudentes quando param no semáforo. Eles mexem no celular quando está no sinal vermelho ou quando não tem tantos passageiros prestando tanta atenção no que o motorista está fazendo. Mas isso é muito perigoso porque ele está colocando em risco vidas de famílias ali. Só no ano passado, 89 mil motoristas foram multados por uso do celular ao volante. Uma média de 245 multas por dia. Os dados foram compilados pelo Detran, Polícia Militar e DR. Todas essas multas foram aplicadas pelos agentes que ficam nas ruas. As câmeras de monitoramento já possuem tecnologia para flagrar o uso do celular ao volante. Segundo o Detran, neste caso, elas ainda não estão aplicando multas, mas as câmeras devem ser utilizadas em breve. Com isso, o número de infrações deve ser ainda maior. Uma questão de consciência, realmente a pessoa tem que entender que o risco é muito grande. Muitas vezes você está ali com o celular, você já fica disperso, você não consegue visualizar o trânsito e as pesquisas já indicam. A terceira maior índice de morte está com envolvimento ao celular. No caso de taxistas e de motoristas que fazem o transporte por aplicativo e usam o GPS, a orientação é estacionar o carro e só então mexer no celular. Senão, eles podem ser multados. É uma infração gravíssima, ou seja, a multa de quase R$300, além dos 7 pontos. Ele não pode manusear enquanto ele estiver no trânsito. E nem paradas. Também deve salientar que, ou seja, durante as paradas em semáforos ou em faixas, a pessoa não pode utilizar o celular. O Francisco é motorista de ônibus e se orgulha de nunca ter levado uma multa pelo uso do celular ao volante. Eu coloco no bolso, né? Dirijo normalmente quando eu paro, vejo se tem alguma ligação, né? Quando tem o intervalo, se tiver alguma ligação, a gente retorna, mas dirigindo, jamais, de forma alguma. Muito bem, Francisco. Vocês viram aí que o motorista Francisco teve mais realces na gravação do que eu, que fiz a denúncia. Não que eu queira, né, sobressair como alguma celebridade ou coisa do tipo, mas nas edições a TV Globo colocou como se a denúncia tivesse partido dela. Diferentemente da denúncia que eu fiz para a TV Bandeirantes, que foi uma equipe até o local, pesquisou junto à CEMOB, os horários dos ônibus e tudo,
bem diferente. São as imparcialidades do jornalismo. Falar em participação ao vivo, eu vou rodar um trechinho também de uma participação que eu fiz aqui na TV Record Brasília, no último dia 2, se não me engano, em comentários ao vivo. Roda aí pra gente. Hudson Vilascote, do Itapuã. Boa noite, Henrique, boa noite. Moro no Itapuã há 8 meses e não tenho nada do que reclamar dos meus vizinhos. Todos são prestativos. Só falta me convidar para o churrasco que rola aos fins de semana. Ah, vai rolar, Hudson, vai rolar. Nesse final de semana, Hudson, eles vão te chamar para esse churrasco. Pode escrever, pode escrever. Um abraço. Quem tá chegando? Fazer o jornalismo é algo bem complexo. Diversas vezes, em algumas reportagens que eu fiz, principalmente uma aqui na rodoviária do Paranoá, eu fui abordado na época por um segurança que se achava dono da rodoviária, só porque ele estava fazendo a segurança. E no primeiro momento, eu até deixei, não mostrei o rosto dele, mas falei da atuação errada que ele estava fazendo, já que estávamos ali para fazer uma denúncia de um telespectador que reclamava que os ônibus do Paranoá Parque não passavam com frequência. Ou quando passavam super lotados. E na parada que esse telespectador precisava pegar o ônibus, ele simplesmente não parava porque não cabia mais gente. Então eu entrei para o jornalismo para esses tipos de defesa. E também aconselhado por amigos. E eu sempre participei muito de programas ao vivo, interagindo com os telejornais locais aqui de Brasília, mandando mensagens, mandando sugestões. E alguns amigos falaram, poxa, por que não faz jornalismo? Você leva jeito. Então, o que me motivou também a fazer o jornalismo foi isso. Eu tenho aqui a minha primeira participação em telejornal dando entrevista. Foi na TV Bandeirantes, falando justamente da questão do transporte público. Roda aí um pedacinho pra gente. São nas paradas. Aqui no Arapuanga, por exemplo, tem apenas um ponto com parada com abrigo, que fica de frente ao BS-5 do Arapuanga, e não tem mais. Se a gente quiser esperar o ônibus, é no relento, debaixo de chuva ou de sol. A empresa responsável pelo serviço na região é a Piracicabana. Hudson, morador daqui há 25 anos, disse que já fez mais de 4 reclamações na ouvidoria. E o que eles responderam, Hudson? Eles falaram que estão em análise, e isso já são 4 reclamações que eu fiz, né? Há mais ou menos 2 meses. Eu fiz 3 pelo site e 1 por telefone e até hoje a situação é a mesma. Segundo o site da Secretaria de Transporte e Mobilidade, há 5 linhas que atendem a região. Nós entramos em contato com a Piracicabana para que pudesse explicar os horários dos ônibus e os trajetos das linhas, mas a empresa não quis se posicionar. Também procuramos a Secretaria de Transporte e Mobilidade. O órgão disse que a Arapuanga tem 16 paradas de ônibus com abrigos para passageiros. Mentira! E acrescentou que há um contrato para reformar as estruturas. A gente, claro, vai ficar de olho e cobrando. Então, perceberam aí a diferença entre as emissoras? E para não falar que eu estou só julgando a emissora da TV Globo, olha só o que aconteceu essa semana. Essa imagem eu peguei do Instagram pessoal do deputado federal Mário Frias, que o âncora ia ler a capa de jornal do dia, noticiário do dia, mas eu vou rodar aí, vocês vão ver o que aconteceu. Olha aí. As capas dos jornais que circulam nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui começando pelo jornal 0 Hora, manchete da área econômica, governo Lula fecha primeiro ano com um rombo de 230. A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora. Aqui as capas, não estão certas essas capas aqui. A gente vai retificar aí, seguidinho a gente traz as capas certinhas dos jornais de hoje. Vamos trazer informações de emprego? Vamos lá. Eu não entendi esse final. A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora. Quer dizer, não entendi foi nada. Então, não é de hoje que a TV Globo age conforme seus próprios gostos, digamos assim. Antes de eu fazer o jornalismo, eu queria entrar em uma área bem assim, diferente, num âmbito bem diferente, que é a área da tanatopraxia. Para quem nunca ouviu falar, a tanatopraxia
ela é realizada pelos profissionais de funerárias, que é o ato de retardar a decomposição do corpo para que o ente querido possa estar vendo ali, fazer a sua última despedida de forma honrosa, né, para ver o corpo bem aparentado, bem mostrado. Então eu procurei em algumas faculdades e não achei esse curso. E olhando ali nas redes sociais, vi que a Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo oferecia o curso de jornalismo EAD, que super conciliou o meu horário de trabalho, que aos finais de semana eu ia poder estar dando mais atenção aos meus estudos. Então resolvi fazer a faculdade de jornalismo, mas sem desistir dessa outra área. Assim que eu terminar o jornalismo, eu pretendo sim atuar na tanatopraxia. Por falar nisso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o canal Vim Te Mostrar, que é o repórter Eberton Lopes. Ele atua nesse mundo fúnebre, visitando diversas funerárias, falando com diversos profissionais, de forma bem respeitosa, sempre, claro, sobre esse assunto. Essa foi a matéria de hoje, falar um pouquinho da minha vida, como eu entrei no jornalismo, algumas gafes que aconteceram. Quer saber mais? Eu vou deixar meu Instagram pessoal aqui, para posteriormente a gente poder bater um papo sobre outras matérias, você mandar a sua sugestão, por exemplo, de matéria. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui, forte abraço e até a próxima.